Irmãos, nós estamos numa série de sermões que pela manhã, no Evangelho de João, hoje pela manhã nós escutamos um sermão baseado no capítulo de número 8 do Evangelho de João. E à noite nós estamos estudando uma mensagem de cada um dos profetas menores. Graças a Deus nós temos caminhado já pela metade aí dos profetas menores. Hoje, nosso texto que servirá de base para o sermão desta noite está em Naum. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Não é muito comum, né? A gente vê estudos bíblicos e sermões baseados em Naum. Mas nós louvamos a Deus, porque aqui, nesta igreja, nós pregamos a palavra do Senhor, nós estudamos as Escrituras, nós preparamos, buscamos fazer com dedicação, porque essa é uma marca da verdadeira igreja. A pregação com fidelidade. Naum, capítulo 1, nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo de número 8. A sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, por favor. Acompanhe comigo a leitura deste texto. E olha como começa este texto da palavra de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Podem sentar-se. Deus querido, mais uma vez nós recorremos ao Senhor, à Tua graça e ao Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, com os nossos olhos abertos, corações atentos, e que, com entendimento e todas as faculdades levadas cativas pelo Teu Espírito ao entendimento da Tua palavra, nós imploramos o Teu favor nesta noite. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Glorifica, Pai, o Teu Filho no nosso meio. E que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se alguém te perguntasse hoje, quem é o teu Deus? Como Ele é? Me fale sobre Ele. O que você pensa que você diria? As Escrituras dizem que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. O apóstolo Paulo diz que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Jesus Cristo, quando estava falando com a mulher samaritana, nós já ouvimos a pregação sobre esse texto, diz àquela mulher: vocês adoram quem vocês não conhecem. Como é possível adorar Deus corretamente sem conhecê-lo corretamente? Como é possível falar de Deus sem conhecer o que Ele mesmo se auto-revelou nas Escrituras? Quem é Deus para você?
Quem é Jesus para você? Como você explicaria? É muito importante ter disciplinas espirituais, ter uma vida devocional saudável, ler as Escrituras todos os dias, ler também bons livros que nos ajudam a melhorar nos nossos argumentos. Mas é muito importante sempre estar preparados, porque Deus nos coloca em posições, em situações que nós vamos compartilhar da fé. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos um farol de Deus desse mundo, e nós precisamos compartilhar com autoridade as Escrituras, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas infelizmente nós vivemos numa era que redesenhou a Deus à sua própria imagem. O Deus que a cultura contemporânea e, infelizmente, boa parte da pregação evangélica proclama é um Deus eternamente sorridente, incapaz de indignar-se, desprovido de justiça, que existe primariamente para validar as nossas escolhas e maximizar o nosso conforto. É um Deus que nunca perturba, nunca confronta, nunca julga, um Deus domesticado. Um Deus útil, um Deus que cabe no nosso bolso. Ele serve quando nós precisamos dele. Mas que tem a delicadeza de se calar quando nós não queremos ouvi-lo. A gente até escuta, né? Não, o Deus que nós servimos é um Deus educado. Ele só chega se você permitir, se você o convidar. Parece até bonito, mas esse não é o Deus das Escrituras. Quando nós abrimos Naum, capítulo 1, esse Deus fabricado pelas mãos de homens, ou pelo ideário, imaginário dos homens, desmorona. Naum é um dos livros mais negligenciados de toda a Bíblia, raramente pregado, quase nunca estudado. Talvez seja exatamente por isso que a igreja contemporânea está tão anêmica em sua teologia, tão frágil em sua ética, porque Naum nos apresenta um Deus que não pede licença para ser quem Ele é. Ele não pede permissão. Ele é um Deus zeloso, vingador, poderoso, justo e, ao mesmo tempo, incomparavelmente ao mesmo tempo. O contexto histórico aqui de Naum, para a gente entender um pouco, Naum profetiza contra Nínive, a capital do Império Assírio, uma das civilizações mais brutais da história antiga. Os assírios eram conhecidos por empalar prisioneiros vivos. Eles desenvolveram na história técnicas de torturas terríveis. Eles eram conhecidos por arrancar pele de reis conquistados, por deportar populações inteiras. Eles haviam destruído o reino do norte de Israel no ano 722 a.C. Eles eram terror do mundo antigo. E eles pensavam que eles estavam fazendo isso e que estavam impunes. E que nada ia acontecer com eles. Ninguém está vendo, ninguém pode nos deter. Nós vamos continuar avançando. Mas, nas Escrituras, tem um momento que Deus fala assim, eu vi, e eu não vou ficar calado. Mas, irmãos, a gente precisa entender que esse texto de Naum não é sobre Nínive apenas. É sobre o caráter de Deus. Um caráter que a igreja precisa recuperar com urgência. Nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos. Nós precisamos estudar os atributos de Deus. Nós precisamos entender que Deus que se revelou a nós nas Escrituras, é Ele quem coloca a maneira como Ele quer ser adorado. É Ele quem coloca os termos. É do jeito que Ele quer. Não do nosso jeito. Ele não é um Deus criado pela nossa cabeça, pela nossa imaginação. É o Deus revelado nas Escrituras, poderoso, criador de todas as coisas, que controla todo o universo, que chama à existência todas as coisas pelo seu poder. Com uma mão ele criou o mundo, com a outra mão ele sustenta o mundo. O mundo não entra num caos, numa desordem completa, porque a mão de Deus está estendida. A graça comum, que é para todos os homens, refreia o homem da maldade
pode chegar até as últimas consequências, porque Deus está no controle. E quando nós lemos lá Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que fala sobre o trono de Deus, que os santos serafins, que os anjos de Deus estão adorando a Deus da beleza da sua santidade, Deus está no mesmo lugar, no trono, reinando soberanamente. Não existe nenhuma ameaça, nenhum pânico no céu. Toda criatura, toda a criação, todas as nações, todos os fragmentos, todo o tempo, todas as criaturas, toda a molécula, todas as coisas estão debaixo do seu domínio soberano. Nada escapa ao seu controle. Esse é o Deus que nós servimos e precisamos recuperar, precisamos voltar a nos assombrar com a grandeza de Deus. Precisamos orar para que Deus infunda em nós o temor dEle, para que temamos o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque um povo que não conhece o Deus de Naum, não conhece verdadeiramente o Deus do Evangelho. Nós nunca, jamais vamos entender o amor de Deus se nós não entendermos a ira de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Então, esse texto aqui, ele fala de 3 verdades inseparáveis que estruturam esses versículos que nós lemos. Essas verdades precisam ser pregadas, não apenas explicadas. Então, qual que é a ideia deste texto? Vou fazer um resuminho aqui. Deus anuncia o juízo contra Nínive, o império mais poderoso daquela época, mostrando que nenhum poder humano pode resistir à sua justiça. E ao mesmo tempo em que ele revela a sua bondade e proteção ao seu povo. Então, o profeta, o profetismo bíblico, o profetismo veterotestamentário, é muito comum nós olharmos, e aqui nós estamos estudando os profetas menores, se Deus quiser nós vamos estudar os 12 profetas menores, e no próximo domingo, Deus assim permitindo, vamos estudar o profeta Abacuque. Os profetas, eles estão anunciando e denunciando, denunciando e anunciando. Os profetas não eram populares, eles pregavam uma mensagem que as pessoas não queriam ouvir, mas precisavam ouvir. Se você depois quiser ver um pouco disso, leia Jeremias capítulo 28, a respeito do profeta Ananias e Jeremias, para entender quando nós pregamos uma mensagem que vem da parte de Deus e essa mensagem é fiel e verdadeira, existe um custo, porque as pessoas não querem ouvir essa mensagem. Mas os profetas também são chamados para ver novos horizontes, para anunciar o Messias, para anunciar a esperança, para recordar que Deus é fiel e que Deus vai nos levar até o final, e Deus nos levará, não é só porque Deus nos ama, não é só porque Deus prometeu a nós, não é porque Deus prometeu desde o início, é porque Deus é fiel a Ele mesmo, ao seu caráter. Deus não pode negar a si mesmo. Primeiramente, Ele é fiel a Ele mesmo, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O primeiro ensino, então, que esse texto nos traz, está no versículo 1 e 2. Olha aqui, o livro do profeta Naum começa assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum. Olha, eu tenho certeza que Jonas queria estar no lugar de Naum. Mas Deus não reservou isso para ele. Foi Naum. Anos depois. É uma profecia do Senhor contra a nação mais poderosa da terra. Naum recebe uma visão profética, anunciando o juízo contra Nínive, capital da Síria. Um império, como eu tinha dito, violento, opressor, arrogante, soberbo, confiava nos seus cavalos, confiava na sua força bélica, confiava na sua força. E Deus está dizendo: vocês pensam que o direito de vocês passa desapercebido e que ninguém está vendo. Eu vi. Eu estou vendo. Tudo no seu devido tempo. Tempo de Deus. Então,
a teologia reformada, ela sempre insistiu que o atributo da santidade de Deus não é apenas um atributo entre outros, é o atributo que qualifica todos os demais. Então, pastor, o que tem a ver a santidade de Deus com o que o senhor acabou de ler? Tudo a ver, porque nós não podemos separar a santidade de Deus da ira de Deus. A ira de Deus não é uma explosão emocional descontrolada de Deus. É a reação santa, necessária, de um Deus perfeitamente justo diante do pecado. Sproul disse o seguinte, mais ou menos o que eu tinha dito, né? Eu copiei o Sproul, não foi ele que me copiou, né? Ele diz assim: a ira de Deus não é uma reação emotiva e caprichosa da divindade. É a resposta justa e santa de Deus a tudo que viola a sua natureza e desonra o seu caráter. Um Deus sem ira, diante do mal, não seria um Deus santo. Não seria um Deus santo. Seria cúmplice da maldade. É por isso que o Evangelho é extraordinário. Como Deus é sábio. Como um Deus santo, um Deus justo, pode justificar pecadores como nós, sem se tornar injustos. Jesus Cristo. Como nós falamos hoje pela manhã. Em Cristo, a ira de Deus é derramada. É profetizado lá em Isaías 53, que agradou o Pai moê-lo. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi destroçado. Ele se angustiou lá no Getsêmani. Ele sofreu uma angústia física, emocional, espiritual. Os seus discípulos não puderam acompanhá-lo. Ele precede momentos que ele vai para o madeiro. Ele vai receber sobre ele o abandono, a ira. Porque ele é tão santo, que ele precisa ocupar o nosso lugar. Isso é amor. O grande amor de Deus. A mensagem aqui não é de exaltação, mas é de condenação. O império que dominava o mundo seria derrubado por Deus. Chegou o seu momento. Nós vamos ver isso, se Deus quiser, lá no próximo domingo, quando os caldeus se levantam, os profetas estão dizendo para Judá: olha para o nosso irmão Israel, olha o que aconteceu com eles. A Síria foi lá, dizimou Israel, deixou 10% de Israel. E agora os profetas do sul estão dizendo: olha para eles, olha lá, vai acontecer o mesmo conosco. E o povo de Deus não escutou. Então Deus levanta Jeremias, que vai profetizar o segundo cativeiro, o cativeiro do sul, o cativeiro da Babilônia, que vai durar 70 anos. E aí os babilônios venceram lá, e eles pensavam a mesma coisa que os assírios: nós podemos tudo, nós temos a força, ninguém pode nos resistir. E muitas vezes, como fez Senaqueribe: ah, Israel, você confia em Deus? Cadê o Deus das outras nações? Quem pode livrar vocês das minhas mãos? E o Senhor levanta o profeta e diz o seguinte: Senaqueribe, eu vou colocar um garfo no seu nariz, e do mesmo modo que você chegou, você vai sair de ré, porque você se levantou contra o Deus Todo-Poderoso e Soberano, o Deus de Israel. As mesmas palavras que o jovem Davi disse para Golias diante de todos os filisteus: ah, Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E naquele momento o baixinho virou um gigante diante de todos, na força do Senhor. Porque confiava no Senhor. Então, a palavra de Abacuque, lá naquele momento, a palavra de Deus para Abacuque, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Os assírios, os babilônios, os caldeus, eles pensavam que tinha toda a força, que ninguém podia resisti-los, que eles eram violentos. E eles passavam e deixavam estrago. E Deus levanta o profeta para dizer: olha, escreve aí a visão. Eu vou derrubar os caldeus. Vou levantar um novo império, Medo e Persa. Eles vão derrubar os caldeus. Tudo antes de acontecer. Olha como Deus é soberano. Ele fala das coisas, ele fala das maiores potências do mundo, e ele
mostra que essas potências diante dele não são nada. Inclusive, usando a linguagem de Isaías, no capítulo 40 de Isaías, diz, é como nada. É menos do que nada. É como um vácuo. As grandes potências do mundo diante de Deus é como nada. É como um pingo que cai de um balde. É o tamanho da grandeza do Deus que nós servimos. Grandioso Deus. Grandioso Deus. Mas aqui está a glória do Evangelho. O mesmo Deus que não inocentará o culpado. É o Deus que enviou o seu Filho para ser culpado em nosso lugar. A ira de Deus não desapareceu, mas ela foi satisfeita em Cristo na cruz. Deus foi simultaneamente o juiz que condenou o pecado e o Pai que absorveu a condenação em si mesmo. Que loucura é essa? Essa é a loucura da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós o poder de Deus. O poder de Deus. Isaías 53:10 declara: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Depois que der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias. O Deus zeloso e vingador de Naum é o mesmo Deus que na plenitude dos tempos derramou o seu furor sobre o seu próprio filho, para que o furor não precisasse cair sobre nós. Nós não aguentaríamos. Não aguentaríamos. Aquele dia que as nossas escamas caíram, que os nossos corações foram abertos, que o Espírito nos regenerou, que fomos justificados e dar-se o início do processo de santificação, nós começamos a entender quem nós somos de verdade e de onde o Senhor nos tirou. Eu disse aqui, não sei se foi aqui ou no acampamento, que às vezes a gente tem medo de falar das Escrituras. E aí alguém fala, eu estava lendo aquele livro lá, a Bíblia, e esse é um livro, meu Deus, que livro radical. E a gente tenta suavizar. Não, você tem que ler, você precisa ler, tem que saber de onde começar. Não começa lá no Pentateuco, não. Começa no Evangelho de João, vai ler os Salmos. Irmão, não adianta você falar isso, não. É radical mesmo. É radical. Separa as águas. Porque o amor de Deus também é radical. Não adianta domesticar o Cristo. É a mensagem da cruz. É radical. Nós não estamos falando aqui de um Deus cruel, mas nós estamos falando do amor mais radical que o universo já testemunhou. E a aplicação prática é esta: viva com o peso real da graça que você recebeu. Durma com isso. Que o Espírito Santo mova o seu coração. Você, irmão, e eu temos que entender que a nossa dívida era tão alta, e Deus em Cristo pagou essa dívida. E nós somos eternamente devedores. É por isso que Paulo fala, eu sou devedor. Por isso que eu prego o Evangelho, porque eu sou devedor. Eu me sinto assim o tempo inteiro. Devedor. Porque recebi a graça maravilhosa. Jamais poderíamos pagar. É uma dívida impagável. O homem não pode. Verdade central, então, é que nenhum império, por maior que seja, grande demais, pode escapar do juízo de Deus. Jamais. Mas, outro ensino esse texto nos traz. Nós estamos falando aqui sobre o Deus que julga as nações. O Deus que julga com justiça. Esse é o tema. O Deus que julga com justiça. Quem é o Deus que julga com justiça? É o Deus que julga as nações. É o Deus que leva o pecado a sério. Mas quem é o Deus que julga com justiça? O Deus que julga com justiça é o Deus revelado nas Escrituras. Quem é o Deus revelado nas Escrituras? O que é que este texto revela a respeito dos atributos de Deus e do caráter de Deus?
O que as Escrituras dizem a respeito de Deus? Aqui nesse texto, olha só, desde o versículo 3, vamos ler lá. Capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente o culpado, aqui está falando da santidade de Deus. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés, ele repreende o mar, ele faz secar. Aqui eu tenho quase certeza que é uma referência àquilo que Deus já tinha feito no passado, através do povo de Israel, quando ele abre o Mar Vermelho, fala que minga os rios, quando aquela nova geração, depois que os incrédulos da geração anterior morreu no deserto, porque não creu na promessa, agora a nova geração para diante do Jordão, às vésperas de entrar na cidade de Jericó, e agora o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, vai abrir o Jordão. E por quê? Deuteronômio, repetição da lei. O Deus que mostrou o milagre para os pais, agora mostrará aos filhos. E agora os filhos vão não só crer pelo que eles ouviram, mas a nova geração vai ver Deus abrir o Jordão. Ele mingua as águas. É o Deus soberano. O Deus que governa sobre tudo. Naum, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, esses versículos que nós lemos aqui, fala sobre a soberania de Deus, sobre a criação. Isso não é apenas um dado cosmológico, é uma afirmação teológica com implicações diretas para a vida do crente e para a história da humanidade. E eu estava lá procurando o que Calvino fala sobre esse texto. Ele diz assim, olha só, ele fala sobre a providência de Deus. Segundo ele, lendo e interpretando Naum, ele vê aqui a mão de Deus, a santidade de Deus, mas também vê a providência de Deus. Ele diz assim, não há vento que se levante que não seja por ordem expressa de Deus. Não há chuva que caia sem que seja o seu mandamento. Não há raio que relampeje sem a sua permissão. A natureza inteira é o teatro da glória de Deus. E nenhum evento, por menor que seja, escapa ao seu governo soberano. Irmãos, Deus manda uma tempestade para mexer com Jonas. Lembra disso? Você sabe o que precisa acontecer para que uma tempestade aconteça? São combinações que os cientistas ainda estão tentando descobrir. Que segundo eles são coisas que devem ser feitas anos e anos antes para acontecer naquele momento. O Deus soberano sabia o momento de fazer a tempestade chegar. Ele é tão soberano que ele coloca como é que chama lá? O bichinho que picou a planta de Jonas. Um verme. Irmão, ele é soberano na vida de um verme. Ele é soberano na vida do galo. O galo vai cantar na hora que eu falar. Ele é soberano na vida dos peixes. Ô Pedrão, joga as redes aqui. Senhor, trabalhamos toda noite, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Pode jogar, porque eu vou trazer os peixes para cá. Soberania de Deus. Soberano no macro e no micro. Todas as coisas estão debaixo das suas mãos. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? É o Senhor do universo. É o que controla todas as coisas. É o que tem a última palavra. É o que diz, não, essa menina não está morta. Ela está dormindo. E os homens riram dele, zombaram dele. E ele entra lá e diz, Talita cumi, eu te ordeno, levanta, anda, levanta, ressuscita. E ela ressuscitou. Poder da sua palavra. Para qualquer nação que se levante contra Deus, que se levante contra o povo de Deus, precisa entender. Eu achei muito interessante quando eu vi o premier lá de Israel. Eu não quero entrar se está certo ou errado, mas eu achei interessante as palavras dele. Quando ele foi ameaçado, não sei se pelo Iraque, pelo Irã, ele diz o seguinte: durante toda a nossa história nós somos ameaçados por todos. Olha, nós somos um pedacinho de terra, mas quem nos protege é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós estamos de pé. Olhei para aquilo e falei, meu Deus,
É verdade. Olha para o mapa. É um negocinho ali. E do lado ali o bicho está pegando, nós sabemos. Mas ele disse, se nós estamos de pé, é porque o nosso Deus tem nos protegido. E é assim. O mundo pode se levantar contra uma nação. Se Deus quiser proteger, Ele vai proteger. Eu conversei com soldados, eu estava no meio da guerra, na Ucrânia, um crente, um batista. Ele falou para mim, pastor, eu estava no meio da guerra, eu passava no meio dos homens, eles não me viam. Eles atiravam na minha direção e a bala não chegava, porque existia uma mão invisível sobre a nossa cabeça. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso, se Deus quiser, Ele faz. Ele é poderoso. Mas o texto continua falando do caráter de Deus. É o Deus revelado nas Escrituras. Aqui revela o Deus soberano, o Deus zeloso. Ele não divide a glória dele com os ídolos. O Deus justo, não inocente o culpado. O Deus paciente. O que ele diz aqui? Diz o seguinte, o Senhor, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Deus é paciente, mas Ele não ignora o pecado. Ele não ignora o pecado. Ele trará juízo todas as obras. Todas as obras. Nenhuma faltará. A demora de Deus não é fraqueza, é misericórdia. Deus está dando tempo. Mas quando o limite chega, o juízo é certo. Ninguém pode escapar. Horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Até a própria criação reage ao seu poder. Aqui o texto diz, os montes tremem, os mares secam, a terra se abala. Mas, como diz Paulo, aquele texto que nós gostamos tanto, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, nós entendemos que Deus é Deus soberano. Olha só, não sei se você... Quem gosta de história talvez vai lembrar disso. Em 1756, houve um grande terremoto em Lisboa. Destruiu uma das maiores cidades da Europa, Lisboa. E aí os filósofos iluministas usaram esse evento, lá naquele momento, para dizer, está vendo? Essa é uma prova contra a existência de um Deus bom e soberano, como vocês estão dizendo aí. Porque existe a questão da teodiceia. Como explicar a existência e o amor de Deus no meio de sofrimento? Olha por mim, estou escrevendo um livro sobre isso. Não sei se eu vou dar conta, não. Mas os filósofos se levantam e tomam o sofrimento humano para dizer, Deus não existe. Se Ele existe, Ele é um carrasco. Se Ele existe, Ele não é todo poderoso. Se Ele existe, Ele não é onipotente. Se Ele existe, Ele é fraco. Olha o que aconteceu em Lisboa. Voltaire, por exemplo, escreveu o seu famoso poema zombando da providência divina. Sabe esse Voltaire, o francês? Ele diz o seguinte, ó, em 100 anos, vocês vão ver que a Bíblia, esse livro aí, deixará de ser um livro histórico. Vai passar. Casa de Voltaire, sabe o que é hoje? Sociedade Bíblica da França. Deus tem um senso de humor extraordinário. É o livro mais lido até hoje. O livro mais vendido. As Escrituras se protegem. Passam anos e anos. Ela continua no mesmo lugar. O Voltaire foi desdenhar da providência de Deus. Mas no mesmo ano, John Wesley pregou sobre o mesmo evento e disse, Deus não perdeu o controle em Lisboa. Deus está chamando a Europa a se lembrar de que Ele governa e que os homens são mortais. A diferença não estava no evento, na teologia. Na maneira de olhar as coisas. Por isso que esse mundo está perdido. Porque tirou os olhos de Deus. Quem conhece o Deus de Naum não é surpreendido pelas tempestades da história. É sustentado pelo soberano que as governa. Aqui o texto diz que a ira de Deus é irresistível. Diz lá o versículo 6, dá uma olhada aí. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. As rochas são por ele demolidas.
Então, esse é o Deus revelado nas Escrituras. O seu caráter, a sua ira, a sua santidade, a sua soberania. Mas, irmãos, quando Deus julga, ninguém escapa. Mas no meio de uma grande cachoeira, águas com tantas forças, a gente olha para o versículo 7 e diz assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Meu Deus, o que é isso aqui? No meio de tudo isso, um oásis no deserto. É o profeta denunciando e anunciando, denunciando e anunciando. Quem é o Deus que julga com justiça? Nós já vimos. O Deus que julga com justiça é o Deus que julga as nações, porque ele leva o pecado a sério. O Deus que julga com justiça é o Deus revelado nas Escrituras. Mas o Deus que julga com justiça é o Deus da aliança. É o Deus do seu povo. É o Deus misericordioso. É o Deus bondoso. Olha só, no meio de tudo aquilo, diz assim: o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. 3 verdades a respeito de Deus. Deus é bom. Deus é essencialmente bom. Tudo que Deus faz também o é. A natureza de Deus é bondosa. Deus não consegue fazer alguma coisa que não seja boa. E é por isso que a vontade de Deus também é boa. É perfeita e é agradável, porque é de Deus. Porque tudo que vem de Deus, tudo que emana de Deus é essencialmente bom. Ainda que a gente tenha que entender filosoficamente o que significa bom, né? Quando a gente é pequenininho lá, olha, toma aqui óleo de fígado de bacalhau, porque isso é bom. Bom da onde? Eu achei que eu tinha entendido que era bom. Tomei aquele trem ruim, mas disse que é bom. Não, é bom para a saúde. Ah, tá. É bom para outra coisa, então. Às vezes a gente não entende coisas que acontecem na nossa vida. Não entendemos. Mas podemos confiar em Deus. Ele é digno de confiança. Mesmo sem entender. Adore a Deus. No meio da dor, no meio da luta, adore a Deus. Fala assim: eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não estou dando conta de orar, não estou dando conta de confiar no Senhor. Me ajuda. Pega na minha mão, Senhor. Eu preciso do Senhor. Olha, o Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo 119, versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Deus é bom. Apesar de ser justo, santo, a ira é uma qualidade de Deus. Deus é bom para o seu povo, para os seus. A bondade de Deus é essencial, não é circunstancial. Deus não apenas faz o bem, Ele é o bem em si mesmo. A bondade não muda, mesmo quando a sua vida muda. Mas diz o texto, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. O que diz o Salmo 46, versículo 1? Nós gostamos tanto desse versículo, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Eu tenho para onde ir no momento da provação, no momento da angústia, no momento da dor, no momento das más notícias, no momento que a alma tende a desesperar-se. Eu tenho para onde ir, os pés do Senhor, porque Ele é um refúgio nas tribulações. É um refúgio no momento das angústias, das dores, quando as coisas se colapsam, quando nós perdemos o rumo, quando nós perdemos o chão, a direção. O nosso Deus é refúgio. O Provérbios de Salomão, versículo 18, versículo 10, a gente canta, né? Torre forte é o nome do Senhor. É o lugar onde eu me refugio. O Salmo 91, versículo 2. Meu refúgio, meu baluarte. Refúgio não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus no meio deles. Eu estarei com você até no vale da sombra da morte.
E o texto termina dizendo: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aqui Deus está falando da aliança que Ele tem com os seus. Ele é o Deus do pacto, é o Deus que conhece os seus, é o Deus que reconhece aqueles que nasceram no Calvário, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha que maravilhas. João 10, versículo 14 diz assim: Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu conheço vocês pelo nome. Eu conheço as estrelas dos céus. Conheço todas pelo nome. Eu chamo todas pelo nome. Nenhuma delas vem faltar. Ele conhece cada um de nós. Ele nos fez do jeito que Ele fez. 2 Timóteo, versículo 2, versículo 19: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Enquanto é terror para os inimigos, Ele é segurança e proteção e cuidado para aqueles que nele confiam. Nós confiamos no Senhor. O versículo 8 diz que é o fim dos inimigos, mas com a inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Irmão, só tem dois lados. Falamos disso hoje de manhã. Só dois. Não tem 3, não tem 4, não tem 5. Não podemos servir a dois senhores. É o bem e o mal. É a vida e a morte. Eis que coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Não existe outra possibilidade. É tudo ou nada. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou somos filhos de Deus ou somos filhos de Satanás. Filhos da ira. De que lado você está? De que lado você está? Aquele dia será um dia terrível, quando o Senhor Jesus vier. Quando, da segunda vinda de Cristo, Ele julgará todas as nações. Todos os mortos ressuscitarão. Todos os atos serão julgados. Mas a Bíblia diz que será um dia terrível de choro e ranger de dentes para aqueles cuja ira de Deus será derramada. Mas também será um dia de bálsamo, do cumprimento da promessa. Vinde benditos do meu Pai, porque de vocês é o reino dos céus. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Naum revela uma verdade poderosa. Deus não é indiferente ao mal. Deus não ignora a injustiça. Deus não perde o controle da história. E ao mesmo tempo, Deus é o refúgio para os que nele confiam. O mesmo Deus que é fogo consumidor para os inimigos, é fortaleza segura para o seu povo. Hoje, quero convidar você a orar. Diante de Deus. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Talvez você esteja pensando muito nos seus projetos pessoais. Sabe aquela oração lá do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. A gente fala, né? Pai. Mas a gente não se comporta como filho. Pai nosso que estás nos céus. O nosso Pai celestial. A quem nós clamamos. Mas às vezes nós estamos pensando só nas coisas aqui da terra. Santificado seja o teu nome. Mas estamos vivendo no pecado. Ou seja, essa oração revela onde nós estamos. O que nós estamos fazendo. Então, irmão, eu queria... Você que ainda não abriu seu coração para Jesus, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje você tem essa oportunidade. Ou você está aqui, ou você está nos vendo pelo YouTube. De alguma maneira essa mensagem chegou até o seu coração hoje. É a vontade de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus para você, você ainda tem tempo de se arrepender. Porque é horrível, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, irmão, você que é crente, você que confia no Senhor, você que abriu seu coração para Jesus, talvez esteja andando longe dele, talvez seu coração não se aquece mais, talvez você não se alegra mais com as coisas de Deus, talvez você não adora a Deus mais como adorava antes, talvez as suas primeiras obras, elas obviamente eram obras mais poderosas, superlativas, abundantes, mas o tempo foi passando e a cruz foi ficando para trás. Irmão,
Hoje é um dia especial de Deus para a nossa vida. Uma oportunidade que Deus nos dá de nos reconciliar com Ele. Fala, Senhor, coloca fogo no meu coração. Senhor, me arrependo dos meus pecados. Senhor, quero andar com o Senhor. Senhor, abre os meus olhos, o meu coração para eu entender o que o Senhor está querendo me falar. Porque a vida está passando. É como uma neblina. É assim. Os nossos filhos nasceram ontem. Hoje já estão fazendo 18 anos. É assim. Tão rápido. Nós éramos tão fortes, jovens. E hoje, parece que perdemos a força. Não é como nós pensávamos. Irmão, nós estamos diante de Deus nessa noite. Abre seu coração para Ele. Entrega a Ele a sua vida. Tudo. Tudo é dele. Entrega. Descansa. Confia. Porque Deus julgará todas as coisas. O Deus soberano está guiando todas as coisas. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, louvamos e bendizemos o teu nome. Nesta noite, porque às vezes as águas são tranquilas, mas às vezes não. Elas trovejam, elas se tumultuam, elas espumejam. O Senhor é um Deus santo, justo, um Deus que se ira, um Deus que se indigna, um Deus zeloso. Mas ao mesmo tempo, o Senhor é o Deus bom, é a fortaleza no dia da angústia, conhece os que em ti se refugiam. Louvamos o teu nome porque em Cristo nós entendemos isso. A tua ira foi derramada sobre ele e ao mesmo tempo o teu amor. Nós queremos, Senhor, hoje, arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante do Senhor e pedir que o Senhor continue guiando a nossa vida. Senhor, queremos que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós celebremos o grande amor e a grande graça do Senhor derramada na nossa vida. Porque o Senhor vai nos livrar de tudo isso que nós estamos falando aqui. Desse dia terrível. Não porque somos bons, não pela nossa performance, mas pela tua graça maravilhosa. Louvamos e bendizemos o teu nome. Guarda o nosso coração do diabo, do mundo, de nós mesmos, Senhor. E nos leva para o teu reino celestial. Pega na nossa mão. Senhor, fortalece, restaura, converte, santifica as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.